A proposta é de trabalhar com os conteúdos que aparecem na doutrina secreta e com os conteúdos desse livro aqui, que é um livro do General Jadasa, chamado Fundamentos de Teosofia. Passei ele na última semana, mas não sei se você conhece ou não, quer dar uma olhada. Chegou a 30, 35. Daqui? Ixi, vou ter que consultar o livro. Tem mais um? Sabe localizar? Não, essa é 55. Se for desse assunto aqui, a gente repete. 30, 31, 32, 33. 34, 35. Deixa eu ver, são as mesmas que eu passei aqui? Essas Deixa eu ver. reencarnações? Eu acho que é. Ah, tá. As últimas 20 Tá. vidas. De 30 a 35. Ó. Isso é um assunto polêmico Eu acho que isso aí é das vidas de Orion. das vidas, tá. Bom, esse é um assunto polêmico por quê? Quer dar uma olhada? Esse é um assunto polêmico e a gente vai falar mais pra frente disso, quando falar mais sobre reencarnação. Eu tenho uma opinião controversa, uma opinião diferente de muitos teosofistas, porque eu entendo que a medição que o Leadbeater fez com clarividência foi para estudar qual o período em anos terrestres de intervalos entre encarnações, naquele caso ali. Mas, se o tempo é relativo na matéria, por que não seria em outros planos? Então, eu não sei se essa medição de quanto o tempo passa rápido aqui é o mesmo em outro plano, por exemplo, astral ou mental. Porque pensando que são frequências mais sutis, lembrando que a gente fala de frequência no sentido de física, de vibração, o ritmo em que as coisas vibram, o ritmo em que as partículas vibram naquele plano, na matéria daquele plano. Então, se é um plano mais sutil, ele tem uma vibração mais alta, quer dizer que a frequência é maior. Se a frequência é maior, as coisas podem, talvez o tempo passe mais rápido. Eu não tenho outras fontes ainda para dizer isso, mas eu penso que talvez a observação que eles fizeram não seja essa precisão de 700 a 2.000 anos, né? Que é o que ele coloca na média, se você pegar entre encarnações. Mas essa é uma visão minha. Uma visão mais clássica é de que ele colocou isso e que tem a ver com o período que a alma fica no Devachan, que é o período de reflexão após a encarnação. A gente fala um pouco mais disso quando fala sobre reencarnação, porque aí entra nos detalhes mesmo de onde veio essas afirmações, quais são as fontes, né? Esse trabalho, exclusivamente, pelo que eu me lembro, veio com o Leadbeater e o General Jadasa nessa época. Tem muito a ver com o Krishnamurti, pelo que eu me lembro. E a ideia que ele colocou é que, para as pessoas que estão ali no meio do caminho, vivendo suas vidas normalmente, existe um processo mais longo, porque não houve ainda um despertar, uma busca, uma vontade interior de buscar a verdade. E que aí essas pessoas passariam mais tempo em reflexão entre encarnações e aproveitando o paraíso, digamos assim, até retornar à próxima encarnação. E ele coloca dois espectros. Um que seria, aliás, coloca o espectro com duas pontas ali de... Qual é o termo que a gente usa? Esqueci agora o termo, mas... Quando são as coisas opostas, completamente opostas. Você tem... Antagônicas. Isso. Antagônicas, extremos. Que ele coloca assim. As pessoas que têm uma vibração muito baixa, que vivem de uma maneira muito densa, muito negativa, têm tendência a retornar mais rápido, porque a alma não consegue passar por esse repouso. Porque a vida que viveu foi uma vida densa, uma vida baixa. E as almas mais avançadas, que estão em busca da verdade, também não vão ficar tempo no Devachan, porque não querem, porque querem o progresso o mais rápido possível. Então seriam esses aqueles que já estão buscando a senda, que estão buscando a verdade, e que teriam por tendência a encarnar mais rapidamente, em intervalos menores de anos. E aí ele coloca essa média de que as pessoas que não estão nem em um nem em outro, que vivem normalmente, estão ali aprendendo do seu jeito, tem uma tendência a viver períodos maiores de repouso, né? Entre o desencarne do corpo físico, a vivência no plano astral, plano mental e o recolhimento ao plano causal, no que seria o equivalente ao céu, no Devachan.
e esse sendo o período de reflexão que prepara a próxima encarnação e aí recomeça a descida pelos planos até a encarnação física. Então é esse processo que ele descreve, né? Essas figuras ali especificamente. Então eu acho que eu não diria que dá para bater o martelo naquilo como absoluto, né? Como eu já falei em várias coisas. Eu gosto muito de estudar e falo que 700 anos entre uma encarnação e outra é muito tempo. Tá? E eu realmente acho. Milhões de anos nós vamos levar. Se nós estamos agora no ano 2000 aqui, quer dizer que nós tivemos aqui 1300, mais ou menos. Né? Então ele acha que o tempo é bem mais um deles. Né? Acho que o tempo é em torno de 15, 20 anos. Que é por isso que eu coloco assim, não precisa ser uma ou outra. Porque se a gente considerar que o tempo é relativo, como a física já nos mostrou o que é, por que não seria assim em outros planos? Mas isso é uma conclusão minha, né? Eu não vi ninguém mais falando isso. Aí você veja bem, você está falando de tempo relativo lá, então o pessoal está considerando 700 anos, né? Isso, exato. Diferença, né? Então, Porque ele tem várias hipóteses. Ele coloca esse intervalo porque ele registrou várias vidas e o período em que elas aconteceram. quem já leu alguma coisa do Yogananda, que ele vai contando a vida dele, ele comenta no livro Autobiografia de um Yogi, que ele tinha um discípulo, criança, ele sabia que ia morrer, passou um tempo, ele falou para o menino que ele ia morrer. E o menino pediu que quando voltasse, continuasse sendo discípulo dele. Tá? O menino morreu, dali a alguns anos ele passou por uma casa e deu uma... Ele era clarividente, ele era clarividente, né? Ouvia também, né? E ele passou por uma casa, bateu na porta, um homem abriu e ele falou assim, eu queria falar com a sua mulher. Mulher grávida, ele falou assim, ó, o filho que está nascendo foi meu discípulo, ele vai nascer assim, com um redemoinho na cabeça, sabe? Descreveu a criança. E este menino, isso foi questão de anos ali. Esse menino, tudo bem que era discípulo de Yogananda já, né? E esse menino voltou a ser discípulo dele. Que já quer dizer uma vida bem mais regrada, com mas olha, muito mais foco. Né? Talvez questão de 2, 3 anos. Por isso que eu digo, quando eu falo que eu acho que o tempo é relativo, eu penso mesmo que talvez os 700 anos se aplicariam numa vivência em outro plano, que não necessariamente seria o mesmo tempo físico, no sentido que eu penso, mas eu não consegui encontrar ainda nenhuma outra referência que vá na mesma direção. Então, por isso que eu falo, é uma hipótese, né? Ele vai falar mais sobre isso, mas é como eu falei, a proposta do curso é esse tipo de pergunta. O problema, eu digo assim, que 700 anos esperando para vir aqui, reencarnar, começar toda a evolução de novo, parece muito tempo mesmo. Existem diferenças culturais muito grandes, né? Então, eu acho que, é claro, existem outros motivos para que alguns seres demorem muito mais para retornar. E cada caso vai ser um caso, né? Tem muitos motivos para que alguns seres demorem e outros venham muito rápido. Mas existe esse espectro, né? Da forma como ele definiu. Eu acho que é um campo que merece mais estudo. Eu acho que o nosso conhecimento tem avançado para permitir esse tipo de estudo. Então vamos ver o que avança, né? Tem experimentos bem interessantes que são feitos pelo Instituto de Ciências Noéticas, que foi um instituto fundado nos Estados Unidos. Um dos fundadores foi o Edgar Mitchell, que foi um dos astronautas que pousou na Lua, que andou na Lua, né? E esse instituto ele tem feito pesquisas demonstrando a ciência da consciência com observações e método, mostrando que a consciência não é uma coisa presente nos impulsos cerebrais, que é um campo que está presente na qual nós nos conectamos, né? Então nós somos a individualização de uma consciência maior do que nós. E existem formas hoje científicas de abordar isso. Então nesse sentido que eu acho que a gente vai descobrir coisas mais interessantes nos próximos anos. Eu comentei um pouco antes também, algumas semanas atrás, que quando a gente olha para livros, para obras como a da Blavatsky, Doutrina Secreta, Isa Sem Véu, que você deve conhecer, você não pode olhar, inclusive não era a intenção dela, que se olhasse para essas obras como um novo livro de regras ou um novo livro sagrado. Então,
existe uma ideia de olhar para esses livros com o nosso olhar moderno, com o que a gente conhece hoje, sobre as leis da natureza, sobre a realidade, sobre os avanços que a gente fez mesmo em outros campos. E ainda assim não é surpreendente que a gente consiga encontrar na doutrina secreta explicações para fenômenos que a gente só observa hoje em dia. Então acho que cabe, né, voltar a essa observação para lembrar que a ideia dessas obras foi principalmente de compilar o conhecimento da teosofia, do ocultismo. Eu digo que mais para os ocidentais, porque para os orientais é muito mais natural isso. Então o trabalho dela acabou servindo muito mais para despertar o Ocidente para isso. E vários outros que vieram depois dela usaram esse material. E ela também se baseou no trabalho de outros grandes que vieram antes dela. Um dos nomes que eu me lembro é Eliphas Levi, né? É um dos que aparece citado por ela, inclusive, diretamente. Então, sempre que a gente pensa em conhecimento de sabedoria divina, eles são referências para a nossa busca de compreender qual é a natureza do universo, qual é a natureza da nossa vida, o que é o corpo humano e por que o corpo humano é um microcosmo, por que nós somos um reflexo do que é o universo, por que nós somos criadores e como que nós estamos sujeitos às leis da natureza para viver a nossa evolução, a nossa parte da evolução. Então a nossa proposta com este curso é de passar por uma série de conteúdos, começando pelo começo, a cosmogênese, que fala do surgimento do universo, do surgimento do cosmos, conforme abordado na doutrina secreta e no livro dos fundamentos que está ali. Então, a ideia é seguir esse conteúdo, mas se houverem dúvidas, como aconteceu agora, é o momento de perguntar, porque a gente está tentando esclarecer mesmo. O objetivo é traduzir o Teosofês, é tentar trazer a abordagem que ajude vocês a compreender, né? Por isso que às vezes não tem como a gente dizer, a gente vai fechar nos conteúdos finais, tanto que os últimos que tem ali na lista, nem sempre a gente chega neles, e eles são mais assim coadjuvantes mesmo, porque não são os mais importantes, né, nessa base de conhecimento. Aí a gente vai chegando neles, se der tempo, se não der, tudo bem. Porque o objetivo é mais ajudar vocês a entenderem essa parte inicial, para quem está conhecendo agora, para quem nunca ouviu falar. Então esse é o nosso objetivo. Se houverem dúvidas, interrompam o que a gente está fazendo, pergunte, né, no meio do processo, não precisa esperar até o final. E mais focado aqui no que a gente estava falando nas últimas semanas, a playlist lá que eu comentei do YouTube tem toda a lista, menos da semana passada, que eu não consegui ainda colocar lá, mas eu vou fazer isso hoje junto com essa aqui. E a gente tem a nossa proposta foi falar sobre a cosmogênese, trazendo algumas outras referências que eu trouxe sobre parte científica mesmo. Eu usei muito o som e a ressonância para ligar com o que foi descrito nesses livros, porque muito do que você vê em mitologia trata de vibração, de ressonância. Os mitos contam de uma forma alegórica, mas com símbolos muito importantes que geralmente estão falando que no princípio era o verbo veio, né? O verbo vem antes da luz, né? Deus diz, faça-se a luz, mas ele diz, então é uma coisa que indica que existe primeiro a vibração. E a gente parou aqui na última semana, a gente estava falando sobre a natureza do Logos, entendendo o que é o Logos. A palavra Logos tem a ver com verdade. E nesse conceito da teosofia você vai encontrar essa explicação, essa definição de que o cosmos, quando se manifesta, ele se manifesta porque existe algo que é toda a consciência que existe, que é o todo. E isso não é manifestado, ou seja, ele não tem começo e fim, ele não tem um espaço definido. Ele é eterno, não existe princípio nem fim. E todos os universos que aparecem e desaparecem surgem dele. E no processo de manifestação, o que ele faz? Ele delimita um espaço para manifestar aquilo que é físico, aquilo que vai viver a evolução. Ele provoca a movimentação de uma matéria primordial, que não tem forma, mas é a matéria-prima que ele vai usar para constituir tudo aquilo que existe. E essa formação se dá através de 3 princípios. Vou voltar um pouquinho para ver se
Acho que não vai fazer isso. Bom, depois eu mostro outra. E esse símbolo aqui, na verdade, está falando de 3 aspectos da criação, né? Primeiro, segundo e terceiro logos. E o que a gente tem... Por que primeiro, segundo e terceiro? Porque o Criador manifesta a criação, o todo manifesta a criação, através de 3 aspectos que estão relacionados a, primeiro, sendo a vontade, que é onde está o plano divino. O segundo é a sabedoria, é o que dá vida às coisas. E o terceiro é a atividade, que é o movimento. É aquilo que provoca essa movimentação na matéria primordial, na matéria-prima, e faz com que essa matéria-prima seja moldada naquilo que vai evoluir nas formas do universo. E isso acontece não só quando a gente fala em cosmos e universo, a gente pensa no universo físico, mas, segundo a teosofia, esse processo ele acontece em todos os planos, porque é assim que a manifestação funciona. Então essa matéria-prima primordial, ela vai começar a ser moldada em vibrações muito mais sutis e vai se densificando, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Mas lembrando também um ponto importante que eu falei, que a nossa ideia não é pensar que a criação aconteceu um dia, não, a criação está acontecendo. Esse processo de criação ele acontece nesse momento presente. A gente tem uma noção de tempo linear porque nós temos uma presença hoje individualizada no universo, e a gente olha para as coisas com passado, presente e futuro. Mas a ideia é que a criação está em manifestação constante, porque é esse o período de manifestação do universo. Então, isso tudo só existe porque o Logos, com esses 3 aspectos, está concentrado para manter isso existindo. Então, no momento em que isto for se recolher, por isso que os mitos falam, né? Por exemplo, Vishnu desperta com a vibração e quando ele voltar a dormir é que o oceano vai deixar de ter movimento, né? Vai deixar de ter o som presente, o som primordial. Porque a ideia é essa, que no momento em que o Logos para de focar na criação, ela se recolhe. Então os 3 aspectos são, primeiro, o Logos sendo o aspecto como eu falei, né, o aspecto da vontade, o plano divino, aquilo que é realmente o Criador, e ele cria 2 sombras, mas não é sombra porque é ruim, né? É uma sombra porque são aspectos que têm outros propósitos além daquele do Criador. E esses 2 propósitos vão ser, como eu falei, a atividade, a movimentação, e a sabedoria, o amor, aquilo que dá vida a todas as coisas. E aqui onde a gente parou, a gente vai falar sobre 3 energias que são importantes no processo da criação. A primeira eu já falei algumas vezes, que é Forhat, que é entendida, o termo do sânscrito tem esse significado de a eletricidade cósmica. E quando a gente pensa em eletricidade, você pensa em algo rápido, é algo que dá choque, é algo que provoca movimento, né, que é resultado de movimento. Então talvez essa seja a melhor explicação mesmo para essa força de criação. Forhat também é chamado de fogo criador. Então talvez em outras culturas você já tenha ouvido falar nesse termo de fogo criador. Então é uma energia que é um princípio que está presente na criação e é responsável pelo próprio movimento que dá vida à criação, né? Que faz com que as coisas comecem a se manifestar. Então a gente tem, por isso que Forhat está associado ao terceiro Logos, ao terceiro aspecto, que é o aspecto do movimento. Então quando nós pensamos nesses 3 aspectos do Criador, a gente está falando de primeiro, segundo e terceiro Logos no nome que a teosofia usa, mas você também pode associar isso à Trindade, que você vê em várias outras culturas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Esqueci o nome agora. Mas é Vishnu, Brahma e... não, dos tambores. Shiva. Shiva, na ordem, seria Brahma, Vishnu e Shiva. Você vai ter isso em praticamente todas as culturas, em algum momento, chegam nessa ideia de uma trindade sagrada. Até os próprios mitos contam coisas como os deuses vieram da terra, das profundezas, e eles cantaram 3 canções mágicas que deram vida a todas as coisas, né? Que formaram o mundo e o universo como nós conhecemos. Então, a gente tem aqui essas 3 forças, essas 3 energias associadas à criação, e veja que
estão associadas a esses dois aspectos, não necessariamente ao primeiro, mas eles são parte do primeiro porque os dois aspectos, segundo e terceiro logos, descendem dele, né? Estão seguindo, digamos, os comandos ali do primeiro. Então, nessas forças você tem Fohat, que é a energia solar mais elevada, o fogo criador, que é responsável pela transmissão da vontade mais elevada aos planos inferiores. Então, recebe, ele tem acesso ao que é o plano divino, que tem todas as formas em sua mente, ele movimenta a matéria primordial, essa força movimenta a matéria primordial para criar aquilo que está na mente do todo, na mente do Criador. Prana sendo a vitalidade que movimenta a vida nos planos de existência. A gente entende também isso como o próprio, quando se fala em prana, você tem isso muito associado à respiração, à concentração, ao processo de renovação interna, é aquilo que dá vida aos seres, né? Então, sendo essa força que dá vida, ela está associada ao segundo logos por realmente estar falando sobre a vivificação das formas. Então, enquanto o terceiro é responsável pela criação das formas, a vida, a sabedoria, aquilo que é o amor divino vem do segundo. E a energia de Kundalini, que é a energia criativa que desenvolve todos os seres. Existe, talvez eu tentando simplificar a ideia do que é Kundalini, é uma força que nos força a evoluir. E essa força, quando nós nos desenvolvemos, poderíamos escrever que é como uma energia que sobe pela coluna vertebral até despertar no chakra das 1000 pétalas. Por isso, quando você olha as imagens de Jesus, ele tem aquela geralmente uma auréola, não é bem uma auréola, mas é uma energia amarela no topo da sua cabeça. Se você olhar para Buda, ele tem uma serpente. A serpente não é o demônio. A serpente é um símbolo de sabedoria, é um símbolo de despertar. Então, esse ser que tem a serpente saindo do topo da sua cabeça é aquele que despertou para a sabedoria divina. A serpente é a Kundalini, é a força que desperta. Eu queria dizer que é uma energia elétrica, eletromagnética, ou qualquer coisa nesse aspecto? Não sei, porque eu não cheguei nesse ponto ainda. Não cheguei nesse ponto de estudo, mas uma boa pergunta. Acho que vale a... É um óleo que tem na coluna da gente que tem fósforo e conforme... No aspecto físico mesmo, né? No aspecto físico, ele vai... como é que é? Eletroquimicamente, ele vai fazendo funcionar tudo. Porque a gente acaba tendo percepções limitadas quando ela não sobe. Elas não são... É como se você olhasse aqui para o quadro com o olho só. Se você tivesse 10 olhos e estivesse olhando, a impressão que ele teria do quadro seria muito melhor do que com um olho só. Então, conforme ela vai subindo, o sistema neurológico, junto com esse óleo que a gente tem, né, muito ligado até a parte das glândulas sexuais, elas começam a eletrificar, né, todo o organismo, principalmente a parte neurológica, para você perceber, aumentar a percepção. Começa, no caso, de baixo para cima. De baixo para cima. Ele representa uma espiral mesmo. Desde o básico, né? Desde o básico. Do sacro até... Porque o chakra básico seria o que está... É o último lá. É o último. O O que te liga à Terra, né? Mas essa é a manifestação de Kundalini no ser humano, né? A ideia é que ela está presente no cosmos como um todo. Por isso é a força que nos impulsiona. E assim, geralmente aqui eu faço a ressalva, você deve ter ouvido muito mais isso do que a gente, né? É que tem algumas linhas esotéricas, ocultistas, que trabalham muito com essa ideia, mesmo trabalhando com formas de desenvolver, de despertar a Kundalini, é muito comum. O que a visão teosófica mais comum nos traz é a ideia de que esta evolução acontece de forma natural conforme você trabalha conhecimento, sabedoria, caráter. Você pode fazer rituais para desenvolver a Kundalini e forçar ela a subir? Pode. Só que se você não tem domínio do seu ser, domínio do seu emocional, essas faculdades vão despertar em você e você pode não ter estrutura para aguentar o que acontece. Que é o que já aconteceu com muitas pessoas que aí vão à loucura, perdem encarnação porque vão à demência, não sabem mais o que é vivo, o que não é,
não sabe o que é forma pensamento, o que é um anjo, o que é demônio, o que existe e o que não existe. Então, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado ao estudar isso, porque o alerta sempre é esse. O desenvolvimento de faculdades espirituais vem com o desenvolvimento do conhecimento, do equilíbrio, da sabedoria. Então isso vem com o estudo, com a prática meditativa, com a prática... Lembra, lá no começo eu falei que, por mais que a gente diga, a sociedade teosófica não tem rituais, mas o ritual que se pede é a reflexão diária de todas as suas ações. Porque essa reflexão diária é de pouco em pouco que a gente evolui. Não é num dia eu acordei sendo a pessoa que xinga os outros no trânsito e que briga com a família, e daí no fim do dia, porque eu fiz lá um ritual, despertei a sabedoria e agora eu estou livre das encarnações. Não é assim que funciona, porque além de ser um processo extremamente complexo e lento e longo, existem questões kármicas. Então, quando você desenvolve essas faculdades, quando você força esse processo, você está dizendo para o universo, manda que eu aguento. Aí, quando diz assim que quem começa a entrar em escolas de mistério, escolas ocultistas, e começa a ser iniciado em mistérios e praticar diariamente certas coisas, dizem assim algumas pessoas, o karma ria, o karma pesa, ele pega quando você é iniciado. Por que isso? Porque você está se expondo a certas forças que, se você não estiver atento, não conseguir observar exatamente o que está acontecendo, você pode perder a lição importante e você pode tropeçar. Então isso não quer dizer, não vou nunca me iniciar em nenhuma escola de mistérios, não vou nunca praticar nada, não é isso que quer dizer. Mas a gente tem que saber que um ritual iniciático não é apenas um teatro. O ritual iniciático ele tem um fundo muito profundo ali na questão mesmo espiritual, na questão dos corpos sutis. Ele vai despertar em você certos pensamentos, vai te trazer forças, e essas forças vão se manifestar na nossa vida. Então, não é punição. Não é uma punição porque eu fui iniciado numa determinada escola de mistérios, agora estou sendo punido. Não, é porque você está dizendo, eu quero me aperfeiçoar, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero estudar essas ciências, essa verdade, para que eu consiga me desenvolver mais rápido e abrir minha percepção mais rápido mesmo, como caráter, no caso, né? Por isso que a gente estuda karma, a gente estuda reencarnação, porque você começa a entender os mecanismos da natureza, do universo, e você começa a agir com mais consciência, com mais discernimento. Pelo menos é isso que se espera, né, de quem estuda esses temas, que senão não teria propósito. O nosso propósito em vir aqui discutir isso é para entender, é para desenvolver discernimento e para ver que é esse o nosso processo natural de evolução. Então esse sempre a reflexão, todos os rituais, todas as escolas de mistério vão trabalhar em algum nível com esse tipo de desenvolvimento. Não é punição se você entra numa dessas escolas e as coisas começam a parecer mais difíceis, não é uma punição, é um processo natural. Tem também que lembrar, se você entrou numa escola de mistérios, é porque estava de acordo com o seu karma e o seu dharma, então é uma oportunidade que te é oferecida, faz parte da sua escolha entrar ou não. O cuidado maior que a gente fala é pro que não conhece nada das coisas, que não dedica a um conhecimento mínimo mesmo de intelecto, de ler, de pesquisar, de saber de onde vêm as coisas, para se aventurar com técnicas, especialmente essas que mexem com a energia de Kundalini. Porque aí você corre o risco de entrar numa coisa que você não sabe o que é, mas você está lá, e isso vai te afetar. Então, também não é para pensar nisso como uma punição do universo, mas é sempre essa ideia. Essas forças de criação, elas abrem nossas percepções, e isso é importante para a nossa evolução. Mas elas vão se desenvolver naturalmente conforme nós nos aperfeiçoamos como seres humanos, certo? Então, caso algum dia vocês entrem num desenvolvimento assim, é bom para ter pelo menos essa noção do que é importante você saber, por que o discernimento é importante, por que a reflexão diária é importante, porque todo esse processo é um processo, não tem mágica, não existe um despertar imediato e mágico assim. Você ia comentar alguma coisa? Seria assim, isso que você falou, seria como se eu convidasse o senhor para comer um churrasco de porco lá em Chernobyl. A princípio é maravilhoso, mas o desastre que vai acontecer em
você e todos os seus herdeiros é terrível. Até que é uma boa comparação. Né? Porque você não vai pegar, isso não vai ser uma coisa que você vai pegar, vai parecer normal. Uhum. Só que o que vai acontecer depois, seja no dia a dia depois, até para você perceber, quando você já perceber, por exemplo, pegar um câncer de Chernobyl, você vai perceber que já está no fim. Né? Mexendo com a Kundalini é mais ou menos assim. Ainda mais se não tiver como você falou, um direcionamento positivo, né? Um caráter, né? E tem que ter uma fundamentação também, né? Senão, pessoa despreparada... Isso. Né? Eu falo isso mais para dar essa ideia, não é que, às vezes a gente pensa, vou fazer essas coisas, não funciona, esse ritual não funciona. Não, o ritual funciona. Tanto que tem muita gente aí, vocês já ouviram um termo mago negro em algum lugar, né? Tem pessoas que tentam usar essas forças para desenvolver poderes para conseguir benefícios no mundo material. Funciona? Em alguns casos sim, mas nada deixa de ter reação. Você nunca vai dar nó no karma. As coisas, sempre existe uma reação para as coisas. Então é mais para entender que então nessa força de Kundalini, é uma das forças de criação, porque ela é aquela que nos impulsiona para o despertar, nos impulsiona para a evolução. E ela funciona nos seres humanos, mais ou menos como a gente falou aqui, mas ela funciona no cosmos como um todo. É esta força que empurra. Lembra que na última semana a gente falou sobre como até o momento em que nós nos tornamos seres humanos, em que nós chegamos à individualização, existe um processo em que a natureza do universo conduz a gente até chegar nesse estágio. E quando você se torna um indivíduo, quando você tem individualidade da alma humana, existe um processo de despertar em que o cosmos diz agora você continua. Então a ideia é que Kundalini também está associada a esta força de evolução. Ela seria a força de evolução mesmo do cosmos. Ali como está ali, a setinha pessoal apoiando, aqui mesmo o livro já diz, né, o plano de Deus que é a evolução. Então é fundamental que exista os magos negros, porque são eles que vão testar os magos brancos e a evolução. Eu acho que é um produto que acontece na criação, né? E sim, mas mesmo quase que inevitável, daria para dizer. É aquela multa que você precisa ter para aprender a não estacionar errado. Eu gosto das metáforas. Funciona bem. Fica mais prático. Mas é isso, a gente pensando que nada que ocorre no plano, nada que acontece aqui está fora do plano divino. Então, tudo tem consequências, mas se não fosse possível, não existiria. Então, essa é a ideia. Não quer dizer que todo mundo tenha que passar pelos dois lados, mas algumas pessoas passam. E passam por um para descobrir o que é o outro. Então, é uma tendência também natural de evolução dos seres, né? A história da humanidade meio que passa por isso em vários momentos. Então, a gente consegue ver essas forças atuando, né? Bom, era nesse ponto aqui, agora que eu percebi que a musiquinha está tocando ainda. Tá ótimo ela. Eu quero ver como é que vai ficar o som depois. Acho que não está muito alto, né? No começo só para Qualquer para... esse... É que ficou mais animado aqui, daí eu achei... Apesar que tá baixo, né? Eu acho que... Eu vou ver como fica aqui. Se não ficar ruim, a gente pode até tentar na próxima semana. Então, pensando nessas forças, a gente tem como entender melhor a criação segundo a visão teosófica, né? Eu falei da ideia da matéria-prima. Lá na semana anterior, nas últimas 2 ou 3 semanas, falei algumas vezes do período de Manvantara, que é o período de manifestação, de atividade, onde as coisas vibram e tudo existe, e o período de Pralaya, que é o período de repouso, onde não há vibração, porque tudo está inerte, tudo está em equilíbrio. No momento que surge a manifestação, existe um impulso do Criador que movimenta as coisas, a vibração começa, e essa matéria-prima que está em equilíbrio é agitada, é perturbada e as coisas passam a se formar. No termo do sânscrito, essa matéria primordial, o éter primordial, o espaço virgem, é chamado de koilon. Esse é o termo do sânscrito.
Vocês vão ver isso nesse livro e na Doutrina Secreta. Em outros também, né? Mas ele dá essa ideia que neste espaço primordial você vai ter a matéria e quando Forhat começa o movimento, que é aquela terceira força ali, a força da eletricidade cósmica, quando o todo vem à manifestação, quando o Criador desenvolve seus 3 aspectos, ele usa o fogo criador, usa Forhat para movimentar essa matéria. Então, se a eletricidade cósmica, talvez o que ele faz é dar choque na matéria, então as coisas começam assim a movimentar. Ele tem essa ideia que no espaço primordial surgem pequenas bolhas. É assim que é explicado na literatura teosófica. Que essas pequenas bolas, essas pequenas bolhas, eu entendo como pequenas partículas, né? Coisas primordiais que vão formar a matéria como a gente conhece em todos os planos. Então, nesse espaço virgem é que surge essa manifestação através do movimento de Forhat, que é a eletricidade cósmica. Existe... Bom, acabei de falar isso. Mas são bolhas ou buracos que são manifestação de Forhat, que é o terceiro aspecto, que é o fogo criador. Uma ideia que a gente tem, aí usando o que você gosta, uma alegoria para isso, um exemplo prático é você pensar, quando o Criador manifesta, como eu falei, o todo delimita o espaço, você pode pensar nesse espaço como uma panela, que ele delimita o espaço, pega uma panela e coloca água nela. Essa água é a matéria primordial, que está ali em equilíbrio. Quando você liga o fogo criador, a eletricidade cósmica, o fogo faz o que com a água? Força a água a se movimentar, força a água a vibrar. Eventualmente, nessa água você vai ver o quê? Pequenas bolhas que surgem. Elas começam pequenas, elas vão se movimentando e vão gerando bolhas maiores. Nesse caso aqui, são bolhas de ar. Mas no caso da matéria-prima, isso aqui, as bolhas que surgem no livro, ele até dá um exemplo que é como se fosse o próprio fogo criador se manifestando, movimentando essa matéria primordial para gerar uma partícula primordial, uma coisa que é difícil para a gente definir. Eu usei o termo partícula porque quando a gente pensa em coisas pequenas que compõem a matéria como um todo, a gente pensa lá nas partículas subatômicas, né? Então eu penso que seja mais fácil entender isso como partículas por esse motivo. Então esse exemplo é interessante porque você vê, né, o fogo motiva a movimentação que faz com que surjam essas bolhas. Então o fogo criador, ele se manifesta em todos os níveis da criação. Como eu falei antes, não é uma coisa que aconteceu em um momento, passou, está feito. Não, ele está presente o tempo inteiro em todos os níveis dessa manifestação. Nesse livro do Fundamentos de Teosofia, você também vai ter esse exemplo aqui, em que o General Jadasa meio que compila também o que estava na doutrina secreta, dizendo assim, que essas bolhas que a gente falou preenchem o éter primordial, preenchem a matéria-prima. Depois eles se agrupam em espiral dupla, como faz o DNA. Essas espirais são como uma molécula primordial. Então, se aquilo é uma partícula primordial, talvez um átomo primordial, essas bolhas se agrupam e transformam-se nessas moléculas. É muito parecido com o processo que os átomos fizeram no princípio do universo físico, né? Os átomos começam a interagir entre si e formar novos átomos, novas novas moléculas. E através dessa interação é que a gente tem os diversos elementos da natureza se formando. A ideia, que eu acho que na época ele não tinha muito como falar nesse ponto, porque a química estava ainda muito nova, é essa ideia de que esse agrupamento, isso aqui é uma ideia mais atual mesmo, né, de que é uma espiral dupla como a gente vê no DNA. Mas a ideia deles foi exemplificar que através de uma movimentação surgem partículas que vão se agregar e formar estruturas que vão gerar matéria. Essas estruturas vão gerar todos os planos de existência. Por isso ele usa esse termo aqui de molécula primordial. Aí ele diz assim, que os átomos primordiais no plano espiritual mais puro, no mais sutil, no mais elevado, esses átomos primordiais eles vão se agrupar em 7. Então a gente falou na última semana,
Lembra aquela ideia de 7 logos cósmicos? Que ele coloca como sendo 7 forças do logos, forças da criação. Que eu dei aquele exemplo, né, que aparece lá com as estrelinhas, que a ideia que o General Gelasi coloca nesse livro é de que esses 7 princípios, esses 7 logos, são formas, são aspectos diferentes do Criador, que é essa trindade. Então ele cria esses 7 aspectos para especializar as coisas da criação. E que cada um desses 7 depois vai criar subdivisões, e usando esse termo, esse número 7, que hoje a gente já pode ver em várias linhas aí, escrito como o número sagrado do conhecimento, por exemplo. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com essa estrutura. Teve uma palestra que eu achei bem interessante, de um teosofista inglês, que falava sobre isso. E ele disse assim, um momento, não lembro o nome dele agora, mas ele diz assim: por que 7? Por que o número sagrado é 7? Será que num outro cosmos foi 6? Será que numa evolução futura do universo seria 8? Não sei. Mas 7 é um número em que parece que esta manifestação do cosmos, essa manifestação decidiu ou entendeu como um mecanismo mais eficiente para viver a sua experiência. Eu acho curioso que quando algumas pesquisas, uma linha de pensamento da física quântica, da mecânica quântica, fala sobre o multiverso, existe essa ideia de que existe uma constante cosmológica que ela seria diferente em universos paralelos, e isso poderia fazer com que a vida não existisse em alguns deles, e alguns fossem cheios de vida, né? Eu fiquei pensando que será que isso não está relacionado também? Será que isso aqui não tem alguma relação com essa constante cosmológica, né? Mas é só uma ideia mesmo, pensando que hoje a física flerta com essas ideias da mesma forma como as escolas ocultistas, esotéricas falam desse conceito há milênios. Então, no resumo que ele faz no livro, ele vai dizer que tem esse processo em que os átomos primordiais se aglutinam formando 7 tipos de moléculas primordiais. Esses 7 vão se transformar, se especializar em mais 7 subtipos. E esses subtipos, se você pensar na matemática de novo, aqui são 49, né? Que seriam subtipos mais densos, ou seja, eles formam partículas primordiais do próximo plano mais denso. Então, isso está dizendo o seguinte: quando a criação começa no plano mais sutil, ela tem uma matéria muito mais pura, porque é o mais próximo da criação. Por isso que você associa, né, que tudo que é mais elevado está no alto, está nos planos mais sutis. Por quê? Por que ele vibra mais acelerado, mais rápido? Por que ele vibra em frequências superiores? Porque está mais próximo da criação. Essa ideia que aquele diagrama ali atrás mostra bem os planos de existência, né? Isso é uma ideia didática para a gente entender que existem vários níveis de planos e subplanos. Mas não quer dizer que o plano mais sutil esteja lá em cima, em algum lugar do universo. O plano mais sutil está aqui e agora. Só que em uma vibração, numa frequência que nós não conseguimos captar. Ou nós não percebemos, mas captamos de alguma forma. Porque a natureza funciona mesmo que a gente não entenda como ela funciona, né? Então, quando ele diz que esses subtipos mais densos formam partículas primordiais do próximo plano, ele está dizendo que essa divisão vai ocorrer em cada plano. E isso vai, se você pensar que o número começa pequeno, o número de partículas primordiais, tem até um cálculo que aparece depois que o Leadbeater fez, o número de partículas primordiais no nosso plano material, que é bem denso, é um número muito grande. Então a ideia aqui é, quanto mais subtipos você tem, mais denso é o plano, porque mais formas você gera nele. Então quando a gente pensa, por exemplo, nos planos mais sutis, a gente tem matéria que a gente consegue andar, se mover, olhar, ver, no plano físico, no plano astral, no plano mental inferior, e depois você tem um plano sem forma, plano de luz. Depois você tem um plano de causa, que é um conceito ainda diferente, que é a mente pura, aquilo que mantém a existência de nós indivíduos aqui na matéria. Imaginar a frequência no plano sutil.
Boa pergunta. Essa é uma daquelas que não tem resposta. Eu, pelo menos, ainda não encontrei. Eu vejo assim, que a densidade que nós temos nesses planos físicos pode ser explicada por esse processo. O que significa que, em planos muito mais sutis, talvez a gente não consiga compreender exatamente o que seria. Mas a gente consegue acessar isso de uma maneira muito breve. Então, por exemplo, a Helena citou o Yogananda, que era um ser que no fim da sua vida vivia praticamente o tempo todo em estado de samadhi, em meditação profunda, num tamanho, uma forma tão, um período tão longo e tão focado nesse estado de meditação profunda, em que ele não enxergava mais as imperfeições dos seus discípulos. Então tem histórias que dizem que quando ele tinha que resolver algum problema, ele tinha que sair de meditação e fazer uma força para se concentrar naquilo que é mais denso, para conseguir enxergar, tem um problema aqui, você está indo numa direção errada. Porque nesse estado de consciência, em samadhi, você está falando de alguém que está vibrando ali, tocando a parte de sabedoria mesmo, de amor universal. Então, isso, para quem passa por esse estado, a descrição é que você se sente uno com tudo e com todos. Você é o pássaro que está voando em cima do rio, você também é o rio, e você é o vento passando por aquele rio. E você é tudo isso ao mesmo tempo. A consciência tem uma tamanha expansão que não existe mais motivo para brigas, para guerras, para nada disso, porque existe uma consciência que é universal. Então, o que se diz aqui, esse estado de meditação profunda, é aquilo que eu falei algumas vezes como a gota que volta ao oceano, o momento em que a gota volta ao oceano sabendo que ela é o oceano. Então, isso ainda é nos planos mais densos de matéria. Essa experiência é nos planos mais densos de matéria. Porque é uma experiência de plano mental superior que é mais intuitivo. Talvez de plano búdico, que seria o próximo, né? Ali naquele diagrama, a gente tem um específico que eu vou mostrar mais para frente ali, mas aqui nesse ponto é o que você tem o mental superior, e nesse ponto aqui você tem aquele aspecto de Buddhi, que seria o amor universal, a sabedoria. E isso aqui está no plano da intuição, no plano búdico. Mas aqui você vê que não está lá em cima ainda. Não se trata da mônada, não se trata do Criador. E tem outros estudos que vão dizer isso aqui é nossa evolução física. Mas o nosso Logos, Criador, que manifestou esse sistema solar, está vivendo a sua própria evolução. Então, os planos são muitos, desde o plano mais sutil até o plano mais denso. Então, o que eu já vi nessa descrição é até essas experiências de intuição, de unidade, que talvez seja o que a gente consegue experienciar. E aí, geralmente, é aquela noção mesmo de sentir-se uno com tudo que há. Não se fala em forma, alguns falam em cor, mas é muito mais focado naquilo que é a intuição. Eu sinto que é assim, eu não sei descrever. E isso é uma coisa que a própria Blavatsky dizia, no momento em que eu passo a descrever a experiência de intuição, eu já estou diminuindo a experiência porque eu não tenho como expressar ela em termos concretos. Porque a experiência de intuição é uma experiência muito abstrata, que não tem forma, que não tem tempo, é uma coisa atemporal, você não tem início, fim, você já tem condições bem diferentes de experiência. Então pensar nisso em planos ainda mais elevados, eu acho bem difícil na nossa atual compreensão. Mas vale a questão, vale o estudo ainda, eu acho que faz parte do processo de questionar. Né? A gente fala, você vem buscando respostas e você encontra mais perguntas. E é assim que as coisas funcionam, mas as respostas que você vai tendo com o passar do tempo te ajudam a trilhar melhor esse caminho. Não sei se a resposta ajuda, mas expande um pouco, né, a visão de que como é que a gente imagina isso em plano muito sutil. Difícil, porque isso que a gente faz tentando explicar assim já é uma concretização de uma ideia bem abstrata. Né? Então, por isso que eu falei, isso aqui são para fins didáticos, para tentar compreender mais ou menos como funciona a criação. Né? Mas ainda é uma forma de tentar explicar. Então, tendo essa ideia, a gente tem aquilo que é mais próximo da matéria primordial, que é o mais puro, que é mais próximo da matéria-prima.
que é sutil e vai se densificando, e essa densificação vai fazer com que surjam as partículas primordiais que vão depois formar as partículas que a gente vê hoje na física, e depois vão formar os átomos, e vão formar as moléculas, e vão formar o universo que nós conhecemos. É primordial, significando um Esse termo, elemento ou não. não? Esse termo que ele usa de éter primordial é o do koilon do sânscrito, que é matéria-prima, aquela que fica em estado de equilíbrio quando não há manifestação, que é o equilíbrio entre a matéria-prima e a consciência, né, que juntos dão a vida às coisas, mas em estado de repouso, elas são uma coisa só, porque não há movimento, então não existe forma e não existe a vida da forma como nós conhecemos aqui. Esse é o éter primordial de que ele fala, não seria o quinto estado da matéria. Isso já seria um outro tipo de explicação, porque a palavra éter foi usada em muitos níveis de explicações diferentes, e eu acho que isso obviamente foi um equívoco, de falta de usar um termo melhor talvez, mas porque realmente confunde as pessoas, né? Confunde a gente. Então quando se fala em éter primordial, em matéria primordial, Mola Prakriti é o termo em sânscrito, porque é a fonte da vida com a consciência do espírito, né? Quando se fala no koilon, ele está falando dessa matéria primordial da qual tudo surgiu, ou tudo veio. Não poderia ser a antimatéria, porque para existir a matéria física tem que ter sei que sempre falta um par de um próton para um elétron. E um elétron fica tentando tomar o próton de outro par. Esse movimento acaba gerando a matéria. Mas pode ser a própria antimatéria. Eu já penso que a manifestação da antimatéria seria um exercício de Fohat, certo? Porque é aquilo que provoca, para existir vibração, você tem que ter forças antagônicas. E a vibração está constantemente tentando voltar ao equilíbrio. Mas por isso que existe a matéria e a antimatéria, exatamente para dar essa... Para dar a vibração, né? Para manter. Então eu vejo mais como um mecanismo de criação da forma do que necessariamente a matéria primordial. A matéria primordial gera a matéria e a antimatéria como nós conhecemos. Né? Então existe Na terminologia que você está usando, porque e por isso que eu falei, eu já vou avisando que é confuso, porque vocês vão ver esses termos nos livros, na literatura teosófica. Vai falar de koilon, éter primordial, matéria-prima primordial, fonte da vida da natureza, Mola Prakriti. Vão ser usados esses termos, e muitos dos termos são do sânscrito. Dependendo da forma como foi traduzido ou interpretado, ele pode significar várias coisas. A mesma palavra pode significar várias coisas. Então, o contexto é importante. Então é aí que eu acho que, por mais que o trabalho que a Madame Blavatsky fez foi belíssimo, a gente ainda tem que olhar com um olhar moderno, de tentar entender que existem conhecimentos mais especializados hoje, a gente tem mais condições de entender algumas das coisas que ela usou. Principalmente quando se fala em elementos, né, como o éter, por exemplo, que você citou o quinto estado da matéria. Eu acho isso associado com outros aspectos, na verdade, eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu já fiz uma palestra sobre isso, inclusive, que eu acho que tem disponível em vídeo. Eu fiz isso no encontro de jovens teosóficos lá no Centro Raja, no passado. Eu vou procurar, que eu não lembro agora se está disponível ou não, mas eu acho que está. Eu vou procurar e eu mando para vocês, porque eu falei dessa abordagem dos elementos da natureza, pensando com uma visão teosófica mesmo, né? Como é que a gente conseguiria interpretar, e eu cito essa ideia do éter, mas não é o mesmo. Né? Viu? Quando a gente faz perguntas, a gente gera discussões bem interessantes. Então é por isso que eu incentivo, né? Podem me interromper, podem parar e a gente entra, porque todo mundo aqui sabe um pouco de cada coisa. Alguns sabem muito de muita coisa, geralmente ao contrário, né? Sabe um pouco de muita coisa e muito de pouca coisa. E aí a gente consegue discutir essas ideias e chegar a conclusões. Então, esse diagrama é mais ou menos o que está ali. E o que a gente tem aqui? A gente tem... Lembra que eu falei da ideia que isso aqui aparece nesse livro da Fundamentos de Teosofia? É uma ideia para tentar explicar que se aquela divisão que acontece, se aquela
a subdivisão que acontece nos planos, desde o plano mais sutil até o plano mais denso da matéria, você teria esses números aqui de partículas primordiais se manifestando. Difícil dizer se é isso mesmo, mas a ideia que eles trouxeram, principalmente o Leadbeater trouxe essa ideia mais trabalhada quando ele fala sobre os planos da natureza. Ele usa muito isso nas observações clarividentes. Química oculta, que foi o estudo dele com a Annie Besant no começo do século passado, em que eles citaram átomos que a química não conhecia ainda e depois foram observados. Eles estavam baseados também em parte nessa ideia aqui, de que existem partículas primordiais que vão formar a matéria. Então é uma abordagem interessante, eu penso nisso aqui mais para ilustrar de que as possibilidades são muito grandes. Se isso aqui é um número de combinações, esse número aqui são trilhões, né? 13 trilhões de combinações e mais um monte de outros números. Então se isso for o número de partículas primordiais, já é bastante coisa. E eu penso que se for associar isto ao que nós conhecemos da física, eu acho que isso aqui não está falando das partículas subatômicas. Talvez seja um nível mais sutil, que a gente ainda não observa. Talvez seja um nível em que a gente tem que estudar ainda mais a questão dos campos que geram essas partículas, né? Que tem sido o estudo da mecânica quântica, da física quântica. Então é mais para a gente entender, né? A forma como eles colocam é para entender que existe essa... Se a gente pegar aqueles números do que se fala da criação, toda essa divisão em 7 moléculas primordiais, isso aqui seria o número de moléculas primordiais, né, que você teria, que são a base para a formação das partículas subatômicas, para os átomos, para as moléculas e assim por diante. Essa tem sido a minha compreensão das coisas, tentando fazer um paralelo com o nosso conhecimento atual da física, né? Eu estou imaginando o seguinte, que então você tem lá o primordial, tá? Aí eles vão unindo-se, formando formam hidrogênio, formam lítio, formam sódio, formam os elementos, digamos assim. E são matéria-prima para isso, né? Através desses primordiais, que formam as substâncias, né? Posso imaginar isso? É assim que eu entendi também. E isso me levou a uma conclusão assim, de que essas partículas primordiais, se elas são matéria-prima do que depois vai se tornar os átomos, então faz sentido dizer que tudo é exatamente a mesma coisa no universo, certo? Moldada em formas diferentes através da força da eletricidade cósmica, que é Forrat. Só que esta força para formar esses elementos todos, né? Forrat, então assim, seria o que? Uma radioatividade. Talvez um nível mais... Como é que dá para explicar isso? Talvez você possa pensar que uma das formas de manifestação de Forrat no plano material é a radioatividade. Mas a Forrat é a força de movimento, é de atividade. É aquilo que dá o choque para a matéria começar a se mover, certo? Então a radioatividade seria um efeito de Forrat presente no universo. Assim como é a própria existência dos átomos. A própria existência da eletricidade, dos campos dos elétrons mesmo, a existência das moléculas, tudo isso você pode interpretar como Forrat, sendo essa força do Criador que dá forma às coisas. Porque o que você vai ver nessas obras é dizendo que o fogo criador é o que dá forma às coisas. Isso aqui ainda é forma. A gente está falando de átomos, de química. A gente está falando de forma, certo? Então essa forma, ela vai ser vivificada depois pelo segundo logos. Mas a forma tem inteligência, porque a forma evolui. E você consegue ver isso como o exemplo que eu usei semana passada na biologia. A forma evolui, certo? A biologia evolui. Os seres, a natureza evolui, né? Quando a gente olha exclusivamente para o aspecto biológico, você pode notar a evolução. Os corpos celestes evoluem, você tem um ciclo de vida para todos eles. E você tem diversas reações químicas
que acontecem em todos os níveis desses corpos. Então existe uma inteligência na natureza, e essa inteligência seria governada pelo terceiro logos, pelo aspecto de atividade, sendo Forrat a força que movimenta tudo, que faz com que essa aglutinação comece, que as coisas se formem, que elas tomem essa forma de planos, que manifeste matéria densa, como nós conhecemos aqui. Então é realmente uma ideia que começa bem abstrata, e que a ideia que a gente tem dessas culturas do Oriente, que chega a nós como teosofia, é de que essas forças governam o que está por trás da matéria. Essas forças são responsáveis pela matéria ser o que ela é. E nós estamos tentando compreender o mecanismo por onde isso acontece. Como isso acontece, né? Esse diagrama, deixa eu ver o próximo aqui. Esse diagrama ele está mostrando dois planos da natureza. Então a gente vai falar mais sobre isso também quando eu falar dos planos, né, especificamente. A gente já começa, acho, na próxima semana. Mas a ideia que a gente vai ter nos planos é que isso aqui seria o corpo físico do Logos manifestado no sistema solar. Estes planos. A nossa evolução como seres individuais, que vamos nos tornar libertos em algum momento, e depois seguir o nosso caminho em outros tipos de evolução, em outros caminhos de evolução, acontece nesse palco aqui, esse é o teatro montado pelo Logos, né? E esses são os planos que a gente estuda mais neste curso, né? Focando mais nesses planos mais densos, que seriam o físico, o astral e o mental. Mas a gente tem essa ideia de entender que tudo parte da manifestação lá do primeiro Logos, lembrando o primeiro, o segundo e o terceiro, né? O primeiro seria o quê? Como é que a gente manifesta? Se pensar exclusivamente no Logos solar, que foi o tema que eu falei semana passada, o Logos solar é aquele ser divino que criou o nosso sistema e que mantém a vida funcionando nele. Então seria talvez o nosso Deus mais próximo, sem contar o nosso eu superior, mas seria o nosso Deus mais próximo, criador de fato, porque nós somos resultado da criação que ele faz, certo? Então talvez a vida em outros sistemas seja diferente, muito diferente do que nós entendemos, porque esses outros sistemas funcionam com princípios diferentes, que é como a gente tem naquela ideia dos 7 logos planetários, os 7 logos cósmicos, a ideia de que existem formas diferentes de manifestação. Então outras estrelas, a estrela, pensando na representação física do Logos, mas sendo ali talvez o centro, né, do nosso sistema, o nosso Sol é o centro, se pensar no aspecto físico, mas o corpo do Logos é tudo que existe no sistema solar, inclusive a gente. Então nós somos seres, somos centelha divina de um ser divino, que é a centelha divina do todo. Então é uma centelha do todo. Então, lembrando que esses níveis hierárquicos existem nessa compreensão aqui sobre a evolução do cosmos com o ponto de vista teosófico. E por isso que eu falei exclusivamente que esses planos são a nossa evolução nesse palco montado para nós pelo Logos solar. Eu entendo que eles se manifestam da mesma forma por todo o universo, mas pelo menos no mesma estrutura de planos, né? Porque a gente está falando de uma mesma estrutura de matéria que deu origem ao cosmos. Mas não quer dizer que necessariamente a vida vai ser em outro plano, o que é para nós aqui, nessa forma orgânica como nós temos aqui. Então a gente tem que pensar, que, ainda lembrando de um dos princípios que a Blavatsky falava, que não existe matéria morta, que a vida se manifesta em vários níveis, e de várias formas diferentes, desde o mineral até o reino humano e em reinos superiores ao humano. Então aquilo que nós definimos como vida talvez precise de uma redefinição, certo? Esses planos mais sutis aqui, superiores, a gente entende como sendo onde... Lembra que eu falei que a criação ela começa, ela se manifesta, né? E ela está o tempo inteiro em manifestação, ela está acontecendo agora. Mas quando não havia matéria-prima densa, ou melhor, quando não havia matéria densa nos planos mais densos aqui, aquele processo de se subdividir em 7, quando ele gera mais, cada um dos 7 gera mais 7, seria o processo de criar os subplanos que você tem aqui, né? Tanto que, por isso que a descrição é que são 7 planos, cada um com seus 7 subplanos. Porque você tem um tipo de matéria diferente em cada um desses subplanos. E quando a gente vê aqui deste plano divino,
nós temos a manifestação do primeiro Logos, que é a vontade, é o poder do Criador, onde tem todo o plano. A segunda manifestação, que é o segundo Logos, que é aquele que dá vida, aquele que manifesta a vida e vivifica a forma. Por isso se entende que a mônada, que é o nosso eu superior, o espírito de fato, se manifesta no plano monádico, neste plano aqui. E aí essa mônada, que é uma centelha do Logos solar, vai criar também um aspecto tríplice para manifestar as suas encarnações e aprender conforme evoluem suas encarnações. E a terceira, né, se você pensar aqui nesse primeiro, segundo e terceiro manifestação do Logos, por que ele parou aqui? Porque ele vai até tudo é parte dele, mas o princípio de criação vem até esse nível espiritual, de onde você tem uma hierarquia diferente de seres passando a cuidar da criação depois disso. Então a ideia de que a mônada se manifesta nesse plano aqui, que ainda é um plano muito sutil, e esse aqui seria de fato o espírito, que é aquele, se ele é centelha divina, ele é perfeito. Ah, mas se é perfeito, por que eu tenho que viver encarnações? Porque uma coisa é você ter todo o conhecimento de tudo que existe, tudo que o Logos é. Outra coisa é você viver a experiência. Então, quando a mônada que tem todo o conhecimento vive a experiência, você tem conhecimento com experiência que gera sabedoria. E isso gera a evolução do próprio Logos. Por isso, ele gera a sua criação, e essa criação ganha vida própria e evolui, porque o próprio Logos evolui com a sua criação. Tudo bem até aqui? Certo? Eu posso dizer que a mônada é a primeira manifestação? A mônada é o nível mais superior de você, indivíduo. Então você... Eu estou falando assim, em termos do universo, não? Não. A mônada, quando a gente fala em mônada, estamos falando em centelha divina, espírito que gera o que você é. Como que a mônada faz isso? O que existe no universo. Exclusivamente você como indivíduo é a criação de uma mônada. Certo? A gente vai falar um pouco mais disso também falando dos planos daqui a pouco. Mas a ideia é essa. O que o Criador gera nesse plano são as mônadas que vão manifestar em consciências individuais. Certo? Só que no começo da sua evolução, ela não conhece a matéria. Então a mônada precisa experienciar todos os reinos, desde os reinos mais densos, até chegar num reino em que ela consiga se conectar a algo que tenha uma consciência individualizada. Lembrando daquela ideia, né? Se viver a experiência intuicional, que é de Budi, que está aqui, é aquela experiência de unidade que o Yogananda descreve, o que é a vida nesse aspecto aqui, nesse nível aqui, onde não existe forma, não existe tempo, pelo menos não como nós entendemos, não existe a luz como nós entendemos, tudo aqui é diferente. Então essa mônada, ela precisa viver a experiência, e para fazer isso, ela depende de alma. Então aquilo que eu sou, que eu, Alex, sou, é um indivíduo que é o veículo da alma, e a alma é o veículo da mônada. Certo? Quando eu estou orando e meditando, e eu me conecto com o que há de mais divino e supremo, eu estou me conectando com o Espírito, com a mônada. Certo? Então quando eu oro para Deus, por isso que eu falei naquele outro dia, para qual Deus eu estou orando? Né? No caso, a mônada que você está identificando aí seria, eu vou fazer uma expressão, vai ser engraçado, mas eu olho do jeito que talvez não consiga explicar. Pense num pacotinho de energia que desmembrou do todo. Uhum. Isso seria a mônada. Isso. Para depois, com o tempo, as densidades ficam mais densas. Daí tendo outras manifestações. Isso. Vivendo mesmo a experiência de cada um dos planos mais densos. E é isso que a gente fala, a gente estuda isso quando se fala de reinos da natureza, que aí é o que a Milena vai falar mais pra frente. E nesse, quando a gente está analisando ainda os planos, a ideia é essa de que a mônada é aquilo que a gente entende por espírito, que é o mais puro que existe em nós, é o eu superior, é o nível espírito do eu superior, né? Se manifesta através de uma alma, que é o veículo. Então a alma é o veículo do espírito e o indivíduo encarnado é o veículo da alma.
Então, o que é que morre? O que morre é o indivíduo. Mas quer dizer que eu morro? Não, porque o indivíduo é a criação da alma, que é a criação do espírito. Então, alguns aspectos que eu vivo na matéria não vão passar para a alma, ou melhor, não vão passar para os níveis mais sutis da alma e não vão passar para os níveis mais sutis do espírito. E é por isso que tem certas coisas que eu só consigo depurar no plano da matéria. Porque eu vivo a experiência aqui, eu gero uma energia aqui, eu gero uma reação que tem que ser trabalhada e depurada no mesmo nível que ela foi criada. Então a lei de reencarnação e de karma faz com que esse processo de depuração aconteça. Porque lembrando que o objetivo da mônada é viver a experiência nos planos mais densos. E para fazer isso ela precisa se manifestar através de veículos. Então, quando a alma se recolhe lá no Devachan, no céu, que estaria aqui, no plano mental superior, quando a alma se recolhe aqui para preparar a próxima encarnação, você estaria trabalhando com tudo aquilo que é de mais sutil que surgiu dessa encarnação. E o que é mais denso, que só pode, por exemplo, tem coisas que são estritamente mentais. Onde é que fica mental? O mental resulta da matéria do plano mental. Então, tudo aquilo que eu tiver que depurar no meu aspecto mental fica armazenado aqui neste plano, uma coisa que é chamada de átomo ultérrimo, é um nome que eu acho estranho, mas é o nome que o Leadbeater usou principalmente, né, nessa definição, que a ideia é a seguinte: você tem ali, quando a gente encarna, vive as experiências, tudo aquilo que eu vivo está sendo registrado de alguma forma. E esse registro, ele fica ali no plano físico, porque ele não é sutil para subir para os outros planos. O registro emocional fica no plano astral, o registro mental fica no plano mental. E quando eu venho à próxima encarnação, eu vou pegar desses registros. Então, a minha experiência de viver no céu é aquela delícia que dizem. Por quê? Porque eu estou liberto de tudo isso que é denso. Eu não sinto o que é denso. Eu não vivo o que é denso. Eu não vou ter o arrependimento da encarnação, eu não vou ter a raiva, não vou ter o ódio e não vou ter as paixões. É estritamente um nível de intuição mesmo, um nível superior. Mas quando eu vier a próxima encarnação, eu vou recuperar aquilo que eu deixei para trás, que vai se manifestar no meu corpo mental, no meu corpo astral, no meu corpo físico. E aí você tem as explicações kármicas para as coisas. Certo? Aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu faço, fica registrado e de alguma forma vai precisar ser depurado. Não quer dizer que eu faço agora e só pago na próxima vida, quer dizer que eu vou equilibrar as coisas. Então, quando a gente fala que o discernimento é importante, é porque eu estou trabalhando com tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu sou, para depurar essas imperfeições, esses desvios do caminho da criação. Daria para dizer assim. Então esse diagrama tem essa ideia de apresentar mesmo como a vida se manifesta, como nós nos manifestamos nos planos mais densos da matéria. Como é que o corpo mental, astral e físico são criados, né? Como é que isso acontece? Então é esse processo que a gente fala. Então esse diagrama vai aparecer de novo várias vezes durante o ano. E é um desenho diferente do que você tem naquele ali, né? Ele é do átomo térrimo, né, que eu falei. Isso aqui foi um desenho feito pela observação do Leadbeater e da Annie Besant naquele livro que eu citei, Química Oculta. Né? Ele dá esse nome de Anu também, que tem uma associação com aquilo que é divino. Mas o que ele tentou explicar é que o que ele estava vendo aqui seria o átomo térrimo, ou seja, aquilo que é o registro, aquilo que fica do que existiu nesse plano e em outros planos. Cada um em seu plano, né? E é daqui que surge... O que ele explicou é que isso seria constituído pela circulação das bilhões de partículas, aquelas bolhas primordiais, desse número aqui. Né? Ele está falando que ele viu isso, numa experiência clarividente, se manifestar numa forma que parecia isso aqui, e daí ele registrou o desenho. Então a ideia que ele quis expressar é que isso aqui estava em constante movimento e é aqui que as experiências se registram. Então ele falou disso mostrando que tem uma entrada, duas polaridades, positiva e negativa,
lembrando que isso são dois aspectos, né? Não é bom ou ruim, para essa ideia de que o que nós fazemos fica registrado de alguma forma, né? E esse ato multérrimo é o que ele teria observado nas experiências clarividentes. Então, como eu já falei um pouco disso que está escrito aqui, né? Que a gente tem que entender que se essa manifestação física é tão complexa e tão rica, que ela é a manifestação da grandiosidade da mente do Criador, que nós chamamos de Logos na teosofia. E é com aquela ideia que eu já falei também, que se ele retirasse a sua vontade da organização de seu sistema, a própria matéria tenderia a se converter em energia pura e se dissipar, pois a sua vontade, primeiro Logos, que está lá em cima na Trindade, é a vontade que é o Pai na Trindade cristã que mantém coeso todo o seu sistema. Por isso a gente fala que o Logos não se distrai em momento algum, porque se ele se distraísse, eu vou espirrar, cadê o sistema? Essa é a ideia. Então ele não se distrai, né? Não existe mais um nível de consciência em que existem distrações. Então o foco, a vontade do Logos está dedicada para que esse sistema exista. E se nós vivemos todas as coisas loucas que a gente vive aqui, é porque está na permissão do Logos, certo? Também faz parte da experiência. Então, se eu faço coisas boas, tem coisas boas, coisas ruins, tem coisas ruins, mas isso faz parte da mecânica da natureza para o equilíbrio e para a evolução do próprio Logos. Daí ele representou isso, né, de duas formas, que também é mais representação da visualização que ele teve. Chamou um de positivo e negativo porque ele estava falando em polaridades e em formas como eles se apresentam, né? E isso ele entra em mais detalhes, ele é Besnes, no livro Química Oculta, que é uma leitura bem interessante também, né? Eles acertaram alguns... que entra a questão da antimatéria. Isso, eu pensei bem nisso quando você falou. Esse é o último átomo. É daí que vem o termo mesmo, né? O último, que é aquilo que é a última coisa que resta do que você deixou para trás na matéria. Em todos os planos, né? Em cada um dos planos. A gente tem esse desenho aqui no livro que fala sobre a própria manifestação, o processo da manifestação. E eu apresentei isso aqui de uma forma com animação para ficar mais fácil para entender o que ele diz no livro, que é mais ou menos isso aqui. A manifestação, como eu falei, ela começa pelo terceiro Logos, que é a primeira emanação. Nos livros da teosofia você vai encontrar esses termos. Como que a vida se manifesta em emanações. A primeira delas é o quê? A primeira emanação é o terceiro Logos através de Fohat, que é a eletricidade cósmica, movimentando a matéria primordial para gerar todos os subplanos, planos e subplanos. Quando esse processo ocorre, isso significa que a vida, como nós conhecemos, a matéria como nós conhecemos, as formas estão criadas e estão evoluindo. Certo? A evolução é constante. As formas no cosmos como um todo evoluem e isso é o trabalho da primeira emanação do terceiro Logos. Depois deste processo acontecer, existe a segunda emanação, que é a evolução, a vivificação daquilo que foi criado como forma. Então o segundo Logos é o princípio de amor, sabedoria. É o princípio que dá vida às coisas que são criadas pelo terceiro Logos na forma. Então o terceiro Logos cria a forma das coisas, que são inteligentes, tem princípio inteligente. O segundo Logos traz a vida. Então quando a gente viu lá naquele outro diagrama que a mônada surge, isso é trabalho do segundo Logos, que é manifestar a vida nestes planos da matéria. Em todos os planos, né? Então essa segunda emanação teve aquela ideia que eu falei algumas vezes de que o Logos, no seu aspecto tríplice, empurra a vida para evoluir. Então a mônada que surge e que vai viver a sua experiência nas matérias, como é que ela vai vivendo essa experiência? Porque o plano divino é a primeira expressão do próprio Logos, né, nos planos mais densos. Se o espírito, a mônada, surge aqui, essa segunda emanação, essa onda, que faz com que ela desça pelos planos mais densos e que viva cada uma das experiências aqui, começando pelos planos mais sutis até os planos mais densos, e depois fazendo o caminho de volta.
Então eu desço às profundezas para depois retornar ao Pai. Daí você tem parábolas como o do filho pródigo, que saiu da casa do pai, quando percebeu que estava comendo entre os porcos, lembrou que vinha de uma realeza, né? E daí trilha o caminho de volta. E daí você tem lá, não lembro direito certinho a história, mas você tem no momento em que o filho retorna, o pai lembrando que o irmão não fez a mesma coisa, não foi pelo mesmo caminho, porque não quis. Então não é todo mundo que faz esse caminho. Alguns de nós aqui que estamos aqui, escolhemos fazer esse caminho em algum momento. Então não é todo mundo que faz esse caminho da mesma forma que nós estamos fazendo. Mas a ideia que essas parábolas trazem é justamente isso. O Logos tem várias formas de evolução, cada espírito, cada mônada tem várias possíveis linhas de evolução, e nós que estamos aqui vivendo na matéria, em algum momento, escolhemos isso. Então na matéria nós somos empurrados até ganharmos a nossa própria alma, ou seja, até que a mônada tenha experiência suficiente para entender o que é lidar com os 5 sentidos, o que é lidar com uma consciência de indivíduo que diz, eu sou, eu consigo tocar, eu consigo sentir, consigo ver, que é diferente do animal, que eu dei o exemplo do gato, né? O gato ele tem personalidade, mas ainda assim ele está submisso aos instintos, assim como o cachorro. Não quer dizer que, não é desmerecer a personalidade que eles têm, mas a gente tem um abismo muito grande entre a nossa percepção, a nossa consciência e a consciência dos animais. Mas por que eles vivem próximos de nós? Porque eles também estão em aprendizado. E aquilo é uma evolução que está dando experiência para mônadas que vão, em algum momento, despertar a consciência humana. Então, na última semana, ou na semana anterior, eu acho que a Regina, acho que ela que perguntou, né? Não foi, bom, enfim, alguém perguntou, isso quer dizer que eu já fui uma rocha? Isso quer dizer que o espírito que anima essa individualidade já viveu experiências de viver no plano mineral. Não quer dizer que aquela rocha, aquela pedrinha que você chutou é um ser vivo que vai dizer, ô meu, olha para onde anda. Não quer dizer isso, quer dizer que a vida como ela se manifesta ali naquela rocha tem princípio vital que está alimentando experiências para vários espíritos, várias mônadas. Então nós somos empurrados até chegar na consciência individualizada, que é a terceira emanação que emana do primeiro Logos. Por quê? Porque é o momento em que o Logos diz, agora você tem o poder da criação, agora você tem uma individualidade, agora você é o reflexo do que eu sou. Então volte, faça o caminho de volta. Certo? Essas 3 emanações estão ilustrando o nosso caminho, a nossa jornada, a jornada da alma, né? Vivendo experiências desde os planos mais sutis, descendo aos planos mais densos e fazendo esse caminho de volta. Então, o mais importante para a gente lembrar desse caminho é, no momento em que eu tenho uma consciência individualizada, é o momento em que eu ganho a independência e o livre-arbítrio. Então, aí existe uma certa queda, não porque, de novo, você não é punido, mas é como você está cuidando de uma criança e um dia ela começa a andar sozinha. Aí ela está quase ali por conta própria, certo? Você não está mais levando ela para todos os lugares que ela precisa ir, você não está mais cuidando de tudo. Em algum momento essa criança ganha uma independência. Você pode traçar um paralelo com essa ideia aqui. Nós somos crianças do Logos, em algum momento nós ganhamos independência e nós vamos fazendo esse caminho de volta. Então o nosso desenvolvimento, o nosso despertar em busca de evolução é ser aquilo que o Criador é. Se eu sou aquilo que o Criador é, eu manifesto a criação assim como Ele. Então tudo aquilo que eu faço, penso, digo, lembrando, né? A voz, a fala, o verbo é extremamente poderoso. Se eu penso, eu já gero algumas formas estranhas. Então se eu falo, está manifestado aqui no plano material. Certo? Então quando a gente fala em reflexão diária, é esse sentido. Eu começo primeiro a xingar o cara no trânsito, daí eu passo a reduzir um pouco, talvez eu só penso, só sinto a raiva, depois um dia eu não penso, eu não sinto, eu só penso. Quem sabe um dia eu nem perceba mais que me fechou. Tudo é exercício. Tudo é um exercício, é um processo que vai acontecer lentamente, mas vai acontecer para todos nós. E eu acho que esse era o último.
Eu dei o exemplo, né, desse diagrama, pensando que é assim que a vida se manifesta, mas eu vou falar mais disso aqui no próximo encontro, que a gente vai falar daí sobre os planos, né? Mas pensando naquela ideia que eu falei um pouco antes, era essa de que quando vem a manifestação, eu vou ter o surgimento a Trindade vai manifestar os planos, surge a mônada, que é a consciência, são as centelhas da consciência que partem do Logos, e a mônada vai criar o tríplice aspecto, né, que vai gerar a alma do homem. Essa alma ela tem 3 princípios. Primeiro é o espírito, Atma, que é... Aqui a gente tem a Trindade mais próxima de nós, né? Nosso eu superior, nosso eu inferior. Então, assim como existe, de novo um princípio hermético, assim como existe uma Trindade no Criador, no Logos existe uma Trindade que anima a minha existência. Atma sendo o poder, o espírito, que é o que há de mais sutil em nós, que é a ligação direta com a mônada. Não seria a alma? Esse conjunto aqui é a alma. Certo? Também um aspecto tríplice, um aspecto de espírito, que é Atma, um aspecto de Buddhi, que é o corpo de intuição, um aspecto de Manas, que é a inteligência abstrata, a inteligência divina, que se manifesta no plano mental superior. Esta alma, esse conjunto, é o ego ou alma que reencarna no homem. E reencarna como? Esta alma cria um corpo mental concreto, que está ligado a Manas, a inteligência divina abstrata. Vai criar um corpo astral, que está ligado ao aspecto intuitivo também, né? Na verdade, todos os aspectos mais densos estão ligados à alma como um todo, né? Mas a gente tem alguns paralelos entre eles. Então, nos níveis mais densos, o que nós temos é o corpo mental concreto, que é o que nos dá a habilidade de pensar a ideia abstrata de algo para se sentar, a ideia concreta de uma cadeira, certo? O corpo astral sendo o corpo das emoções, que é o plano onde todas as emoções vivem, por isso também o plano das ilusões, como Blavatsky dizia, que ela dá aquele exemplo que quando a rosa que eu trago tem uma serpente ligada a ela, né? É uma coisa assim. E nos níveis físicos você tem o corpo denso, que é o nosso corpo físico mesmo, e o duplo etérico, que é, por isso a gente fala em quaternário inferior, fala em trindade superior e quaternário inferior. Às vezes ele aparece como 3 em cima e 3 embaixo, às vezes aparece como 4. O quarto seria porque existe essa ideia do duplo etérico, que é um corpo de energia, o mais próximo do físico, que ele é o molde do qual o físico provém. Esse seria o quaternário. O quadrado, e o baixo é o triângulo, é isso? Você tem o quadrado embaixo e o triângulo em cima. Que você tem Atma, Buddhi, Manas e embaixo o corpo mental, corpo emocional, duplo etérico e corpo físico. Mas eles são muito próximos, né? Então ele é considerado como corpo físico. Você vai ver as duas formas, ele vai falar sobre o corpo físico e o duplo etérico e o corpo denso. O duplo etérico é que ele também se desloca de você também. Em parte, mas quando se fala em experiência astral, é o corpo astral. Porque o duplo etérico é o corpo de energia que mantém vivo o corpo físico. A estrutura montada, tipo aquela gradezinha. Isso. Ele é o corpo que anima a vida do corpo físico. Tanto que ele é o primeiro a morrer depois do físico, em poucos dias. O astral, tempo muito mais longo. O mental, um tempo mais longo ainda. Então é isso que a gente vai ver em mais detalhes agora, falando sobre planos da natureza, sobre os reinos, falando sobre o processo da reencarnação, né? Estudando as leis de karma. Só uma questão aqui, Passei um pouquinho, mas espero que vocês me perdoem. o cara ele vem se manifestar então Nesse palco aqui, ó. Nesses aspectos mais densos aqui. O karma é uma lei universal, certo? Ele é criado lá, digamos assim. Nós estamos sujeitos à lei de karma quando a individualidade existe, porque existe escolha.
Eu, como indivíduo, escolho fazer isso e isso gera uma força que tem uma força contrária. Certo? Quando eu falei que o animal está movido pelo instinto, é aquele processo de estar sendo empurrado pelo logos. Certo? Ele não tem individualidade, não tem um poder de escolha. Mas enquanto ele está sendo animado pelo logos, ele está sendo empurrado. Então, as escolhas são parte do mecanismo da natureza, não é necessariamente uma escolha do indivíduo, que não existe ali o indivíduo. Então, o karma ele passa a nos afetar quando nós temos uma consciência própria, quando somos seres individualizados. Ser humano não é o único ser individualizado do universo. Existem outras formas de evolução que podem se considerar individualizadas. Uma paralela, por exemplo, seriam os anjos, que o Geoffrey Hodgson é um que fala bastante sobre isso. A ideia de que existem evoluções paralelas que têm um nível de consciência individualizado como o nosso, mas vivem em outro propósito no universo. Certo? Então, respondi? Espero que sim. Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo. Então a gente para por aqui hoje. E a gente, na próxima semana... Parabéns. A gente continua na próxima semana agora com os planos da natureza. Deve levar mais umas duas.